E a gente está de volta hoje falando de impostos, todos aqueles que a gente paga, às vezes sem saber. Quem está conversando conosco é o vice-presidente da FIEP, o senhor Edson Campagnolo. Bom, quando a gente tenta rememorar e pegar os livros de história e saber, né, da formação do poder público, digamos assim, brasileiro, não é difícil observar que a prática de arrecadar bastante e gastar mal, ela vem de muitos anos, né? De muitos anos, e desde o tempo que aqui era farto em ouro, farto em riquezas, e a coroa portuguesa levava tudo embora. Não investia nada aqui. Não investia nada aqui. Então, realmente, essa questão ela é de muitos séculos atrás, e nós estamos sofrendo isso ao longo dos anos. Mas é muito triste perceber que nos últimos tempos, nos últimos anos, a sede de arrecadação por parte do governo, principalmente, na justificativa de atender às demandas de serviços, de atender o pagamento do serviço da dívida e tudo mais, é muito mais fácil para eles simplesmente inventar novos tributos, novas contribuições, novos impostos, aumentando alíquotas, procurando arrecadar cada vez mais. Sendo que nos últimos anos os mecanismos de fiscalização hoje são muito mais eficientes. Prova disso é que a partir desse ano nós temos as notas fiscais eletrônicas, por exemplo, e o SPID fiscal. Então, a Receita Federal, ela tem instantaneamente, uma Receita Estadual, ela tem instantaneamente tudo aquilo que é emitido em nota fiscal e aquilo que gera de tributos. Acontece que em anos passados, como o governo admite a informalidade que ela é alta, a sonegação ela é alta, para diminuir isso, eles preferiam então aumentar as alíquotas. E isso foi ao longo dos anos. Hoje, com esses mecanismos eficientes, o ideal era que fosse revisto realmente, porque tem alguns itens, alguns percentuais em determinados produtos, e o peso na economia, chegando a 40% do PIB em 2010, é um absurdo. Tanto é que eu acho que nesses dias entre ontem e hoje, nós batemos mais um recorde de arrecadação, né? São 700 bilhões de tributos já arrecadados até o presente momento. O governo diz que se arrecada mais porque a economia está crescendo e tal, mas a relação ali de percentual também ela demonstra que a arrecadação aumenta. O aumento em relação ao PIB, descontando a inflação, ela só tem aumentado nos últimos anos. Claro que a economia nos últimos anos do Brasil ela está no outro nível, e isso tem propiciado realmente novas arrecadações. Agora, está arrecadando mais, por quê? Porque justamente em alguns setores pode estar bombando, mas tem outros setores que estão sofrendo muito com os produtos importados. E o pior é que o produto importado, e muitas vezes o consumidor, claro, ele quer chegar na prateleira do supermercado, quer chegar numa loja de departamentos e comprar um produto mais barato. Você tem um de 10 e tem um de 8, ele vai ver se o de 8 tiver a mesma qualidade, ele pega o de 8 e leva embora. Só que na maioria dos casos, na linha do vestuário, em brinquedos, utilidades domésticas, eletrodomésticos, enfim, uma gama de produtos que o consumidor está no dia a dia comprando, se ele for perceber a etiqueta de onde é que vem, a maioria desses produtos hoje é made in China, made in Taiwan, Filipinas, Índia e tudo mais. O que está acontecendo? Nós estamos hoje, devido ao dólar muito baixo, está muito favorável à importação. Tanto é que tem produtos importados chegando para nós aqui praticamente sem tributos, sem impostos, porque tem alguns portos que facilitam essa importação, algumas estratégias de 2 portos praticamente no Brasil, de Santa Catarina e no Espírito Santo, que incentivam que o produto importado ele venha com uma alíquota baixa e ainda recebe um crédito. Então, isso pulveriza, distribui isso em grandes redes de supermercados, um produto, claro, mais barato. Mas por que o nosso é mais caro? O nosso é mais caro porque o nosso imposto interno é mais alto. Então é necessário, urgente, que seja feita uma revisão nessas questões sobre a curto, médio prazo, nós desindustrializarmos a nossa capacidade industrial do Brasil em detrimento do produto importado. Agora, esquecendo um pouco o passado e o presente, olhando para o futuro, para virar essa página e para que a gente se torne de fato uma economia competitiva, sem conscientização do consumidor, do empresariado, efetivamente, e todo mundo, o cidadão, o contribuinte de uma maneira geral, se envolver nessa discussão, não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. Por isso que
com essa preocupação, já nós no ano passado, através da Federação das Indústrias, com mais de 30 entidades, inclusive com a OAB, Instituto RPC, Instituto de Engenharia, FACIAP e várias entidades, lançamos um movimento chamado A Sombra do Imposto. Essa sombra do imposto, ela tem até uma figura justamente de uma sombra, porque a gente paga esse tributo e não vê, mas ela está em todo lugar. A gente está, inclusive, temos aqui imagens, o pessoal deve estar, alguém pode estar curioso, a gente está segurando aqui essa cartilha aqui, desse livreto desde o começo do programa. É verdade. E agora a gente está vendo aí a imagem e trata dessa questão da conscientização. Essa é a segunda cartilha que foi lançada? Essa é a número 2. A número 1, a primeira cartilha, ela teve um sucesso. Nós distribuímos mais de 1.500.000 cartilhas no chão de fábrica, no comércio, em escolas. Foram feitas diversas palestras e o sucesso foi tão alto que nós resolvemos lançar essa cartilha número 2 especificamente para que o consumidor entenda que aquele dinheiro que ele paga e que a indústria é um mero arrecadador, na verdade, porque ela só arrecada e repassa para o governo, o quanto que é arrecadado, aonde que deveria ser gasto e como que ele é gasto. Então nós abordamos há pouco a questão de saúde, educação, mas aí fica uma preocupação também. Nós precisamos urgentemente da infraestrutura no país, que também haja dinheiro para fazer investimentos. Então acaba sobrando muito pouco, porque o governo gasta muito mal, né? A máquina pública, ela gasta exageradamente. Então, nós, preocupados com isso, fizemos uma cartilha que era de fácil comunicação. Tanto é que dentro das escolas públicas, escolas particulares, ela teve uma excelente aceitação e os jovens, eles estão multiplicando informação acessando o nosso site. Porque o site, além dele trazer as informações, as últimas notícias, nós temos inclusive lá um simulador que a pessoa pode entrar nesse site e fazer compras virtuais para saber quanto é que ele paga de imposto. Olha, que é o www.sombradoimposto.org.br. E lá ele vai fazer a simulação, por favor. Então nesse simulador ele vai estar andando com um carrinho e vai fazendo as compras e colocando dentro do carrinho. O consumidor, o telespectador que nos ouve nesse momento, ele vai se assustar porque ele não faz nem ideia de quanto é que ele está pagando de tributos. E dentro desse mesmo site, numa das abas laterais, tem uma relação de milhares de itens que mostra o percentual que ele é tributado. Então, o consumidor, a gente sugere que ele esteja entrando. Nós temos as mídias sociais, que inclusive ele pode fazer seus comentários. Isso tem sido aí muito visitado nos últimos dias, principalmente depois que nós lançamos esse simulador. A surpresa das pessoas fica evidente. É assustador. Os itens, principalmente de higiene, por exemplo, que pesam exageradamente. Transporte. Que exemplo o senhor poderia dar assim, de produtos que se usam no dia a dia? Por exemplo, o pão francês, que deveria ser uma coisa tão barata, né, que deveria ter o imposto tão elevado, tem 7% de tributo. Né? A manteiga que ele vai passar, ele tem 36%. Agora, se ele resolver pegar um refrigerante, aí é assustador, é quase 50%. Então, do café da manhã, pegando o ônibus, o transporte coletivo, nós temos 32% aproximadamente de imposto sobre o transporte coletivo. Né? Então, são tudo o que você faz, que nem você disse. Só não estamos pagando imposto para respirar, por enquanto. Se a gente conseguir libertar, digamos assim, as amarras da economia nesse sentido, os estudos que se tem até hoje projetam de quanto poderia ser o crescimento econômico, ou seja, dar um exemplo aqui, se a gente cresce 1%, poderíamos crescer o dobro, talvez? Com certeza nós estaríamos dobrando o nosso crescimento, porque muitos empreendedores, eles fecham suas portas, muitos deixam de entrar no mercado, preocupados, porque hoje tem fábricas, tem indústrias que tem muitas vezes proporcionalmente mais gente trabalhando dentro de um escritório, fazendo toda a parte contábil, buscando a legislação para buscar algumas alternativas não ilegais para que se pague menos impostos do que no chão de fábrica. Então isso é inadmissível. Nós pagamos inclusive tributos na exportação. O Brasil busca fazer receita para equilibrar a balança comercial, buscando empreendedores ou produtos manufaturados e tudo mais,
como pauta de exportação. Só que até para exportar você paga imposto. Então, isso realmente não é atrativo quando nós falamos agora há pouco dessa guerra fiscal, e é importante que haja realmente um movimento nacional, principalmente através das secretarias da Fazenda estaduais, para que mobilize o governo federal, que tem que ser feito alguma coisa urgentemente, porque 40% do PIB num país em desenvolvimento como o nosso, se nós formos comparar com os outros países, com os BRICS, nós temos até o dobro. Nós estamos praticamente como uma Dinamarca, como uma Holanda, que são economias estáveis, que têm serviços de altíssima qualidade. Então, dá a impressão assim que nós vivemos num outro mundo, né, e não estamos na realidade. Então vamos acordar. Eu quero agradecer muito a participação do senhor e, enfim, até uma próxima oportunidade. Um movimento como esse, Soler, ele só vai dar resultado se o consumidor perceber que ele está sendo penalizado com isso. E nós queremos que esse movimento seja como lá atrás, como uma direta já, como recentemente o Ficha Limpa, por exemplo, que a população se mobilizou, entrou nas mídias sociais. Então nós precisamos que a população realmente se conscientize que para que ela tenha uma vida melhor, com certeza os nossos tributos têm que ser com uma menor carga tributária. E é por isso que nós lutamos e convocamos todos os consumidores que venham fazer frente aos movimentos que tem no Brasil todo com relação à redução da carga tributária sobre o PIB. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. E você pode rever essa gravação, esse programa, no nosso site, otv.tv.br. Uma boa noite para você e até a semana que vem.